Relato 1. Era noite de Halloween de 2003, e eu, um adolescente de 16 anos, estava animado para sair com meus amigos. Nós sempre tínhamos um costume de nos aventurar pelas ruas do nosso bairro, mas aquele ano era diferente. Ouvi rumores de que uma casa abandonada no final da rua tinha uma história sinistra. Diziam que, anos atrás, uma família havia desaparecido misteriosamente lá, e que a casa estava amaldiçoada. Movido pela adrenalina, decidi que iríamos até a casa. Quando chegamos, a atmosfera estava pesada. A lua cheia iluminava a casa em ruínas, e a brisa fria parecia sussurrar segredos. Meus amigos estavam hesitantes, mas eu os convenci a entrar. A porta rangeu quando a abrimos, revelando um interior empoeirado e cheio de sombras. Assim que entramos, uma sensação estranha nos envolveu. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de nossos passos ecoando nas paredes. Exploramos os cômodos, encontrando móveis cobertos de poeira e objetos quebrados. A casa tinha uma aparência de abandono, mas havia algo mais. Uma sensação de ser observado. Subimos as escadas, e no andar de cima, encontramos um quarto que parecia ter sido deixado intacto. Havia uma cama desfeita, um espelho empoeirado e, estranhamente, uma boneca antiga sentada em uma cadeira, com um olhar fixo em nós. Ao nos aproximarmos, a temperatura no quarto caiu abruptamente. Estava tão frio que podíamos ver nossa respiração. Enquanto tirávamos fotos, ouvi um sussurro suave vindo do canto do quarto. Saia! Uma onda de medo tomou conta de mim. Meus amigos também ouviram e estavam visivelmente nervosos. Antes que pudéssemos reagir, a porta do quarto se fechou com força, como se uma mão invisível a tivesse empurrado. Entramos em pânico e tentamos abrir a porta, mas estava travada. O sussurro se tornou mais insistente. Saia agora! Finalmente, conseguimos abrir a porta e corremos escada abaixo, sem olhar para trás. Assim que chegamos à entrada, uma forte ventania soprou, fazendo a porta da frente se fechar com um estrondo. Saímos da casa, ofegantes e assustados, e nunca mais voltamos lá. Nos dias que se seguiram, ouvi rumores de que outros adolescentes tinham experiências semelhantes na casa, e que a boneca ainda estava lá, parecendo esperar por mais visitantes. Até hoje, na noite de Halloween, eu sinto um arrepio quando passo perto daquela casa. O que aconteceu naquela noite permanece um mistério, mas eu sei que nunca mais quero voltar a descobrir. Relato 2. Em 2015, eu e alguns amigos decidimos passar o Halloween em uma cabana isolada em uma floresta densa. Estávamos animados para acampar, contar histórias de terror e fazer uma fogueira. No entanto, assim que chegamos, notamos que havia algo peculiar na atmosfera. A floresta parecia mais silenciosa do que o normal, como se todos os animais tivessem desaparecido. Na primeira noite, depois de alguns jogos e histórias, decidimos explorar a floresta. Com lanternas em mãos, seguimos um caminho estreito entre as árvores, rindo e assustando uns aos outros. Depois de um tempo, chegamos a uma clareira, onde encontramos uma antiga fogueira de pedra, coberta de musgo. Sentamos para descansar, mas o clima mudou rapidamente. O vento começou a soprar, e as árvores pareciam sussurrar. Foi então que notamos uma figura estranha em pé à distância, observando-nos. Era um homem alto, vestindo um casaco escuro e um chapéu que cobria seu rosto. Ele estava parado entre as árvores, completamente imóvel. Nossos risos cessaram, e uma sensação de inquietação tomou conta de nós. Um dos nossos amigos, impulsionado pela coragem, ou imprudência, decidiu chamá-lo. Ei! Você está perdido? A figura não respondeu, mas começou a se aproximar lentamente. O que deveria ser uma brincadeira tornou-se um pesadelo em segundos. Ele se movia de forma estranha, como se estivesse arrastando os pés. Entramos em pânico e começamos a correr, tentando voltar para a cabana. Enquanto corríamos, o homem parecia nos seguir, a cada passo mais perto. Nossos corações batiam forte, e a adrenalina nos impulsionava. Assim que chegamos à cabana, trancamos a porta e olhamos pela janela. Ele estava parado na borda da floresta, apenas nos observando.
Passamos a noite em claro, aterrorizados. O que quer que fosse aquele homem, ele parecia estar ali apenas para nos assombrar. Quando finalmente amanheceu, decidimos ir embora, mas a figura ainda estava lá, embora mais distante, como se estivesse nos observando partir. Quando chegamos em casa, decidimos procurar sobre a área e descobrimos que a floresta tinha um histórico sombrio. Pessoas relataram encontros com um guardião da floresta, uma entidade que supostamente protegia a natureza e não gostava de intrusos. Desde aquele Halloween, nunca mais retornamos àquela cabana, e sempre que ouço histórias de florestas assombradas, me lembro daquela noite. Relato 3. Era Halloween de 2018, e eu estava em uma festa com amigos em uma antiga mansão que havia sido transformada em um local de eventos. A mansão tinha uma reputação sinistra. Os moradores anteriores haviam sido forçados a se mudar devido a eventos inexplicáveis. Apesar das histórias, a atmosfera era animada, e a festa estava cheia de fantasias e risadas. Durante a festa, alguém sugeriu que fizéssemos uma brincadeira envolvendo um espelho que estava pendurado em uma sala afastada. O espelho era enorme, em uma moldura ornamentada, e muitos diziam que era o espelho da verdade, um objeto com uma história de revelações e aparições. As pessoas afirmavam que, se você olhasse para ele com um coração puro, ele mostraria a verdade sobre si mesmo. Cercados pela curiosidade e pela adrenalina da festa, eu e mais 4 amigos decidimos dar uma olhada. Ao entrarmos na sala, a atmosfera mudou. A luz parecia mais fraca, e o ar estava pesado. O espelho refletia não apenas nossas imagens, mas algo mais. Fomos atraídos por ele, e por começamos a nos olhar. Quando olhei para o espelho, vi não apenas meu reflexo, mas uma sombra atrás de mim, quase imperceptível. Antes que eu pudesse me virar, ela desapareceu. Tentei ignorar e passei a vez para o próximo amigo, mas, à medida que cada um olhava, seus rostos mudavam. O pânico começou a crescer quando cada um deles revelou ter visto algo aterrador. Um rosto familiar que havia falecido, uma figura sombria sussurrando segredos, ou mesmo reflexo de si mesmos em situações de dor. Quando foi minha vez novamente, hesitei, mas a curiosidade me venceu. Olhei para o espelho e, para meu horror, vi o que parecia ser uma versão distorcida de mim mesmo. Meu reflexo estava sorrindo de forma maligna, enquanto eu estava paralisado de medo. Uma risada baixa ecoou pela sala, e a sensação de ser observado cresceu intensamente. A porta da sala se fechou abruptamente, e um frio cortante envolveu a gente. Gritamos, tentando abrir a porta, mas parecia que algo nos mantinha ali. Finalmente, conseguimos arrombar a porta e saímos correndo, sem olhar para trás. Quando alcançamos o saguão, o clima da festa havia mudado completamente. As pessoas estavam inquietas e algumas já tinham ido embora. Mais tarde, descobrimos que a antiga moradora da mansão havia sido uma médium, conhecida por realizar sessões de espiritismo. O espelho, diziam, tinha sido um portal, uma ligação entre o mundo dos vivos e dos mortos. Desde aquele Halloween, sempre que alguém fala sobre espelhos ou o que pode refletir, sinto um arrepio. Não sei o que aconteceu naquela sala, mas sei que o espelho não era apenas um objeto decorativo, era um aviso. Relato 4. Era Halloween de 2021, e eu estava em uma pequena cidade do interior, famosa por suas celebrações da Noite das Bruxas. A cidade sempre se iluminava com fogos de artifício à meia-noite, e era uma tradição que todos aguardavam ansiosamente. Porém, naquela noite, algo estava diferente. Fui a uma festa em um parque local com amigos, onde a atmosfera estava cheia de risadas e histórias de terror. À medida que a noite avançava, o clima se tornava mais festivo, e todos esperavam os fogos de artifício. No entanto, quando o relógio marcou meia-noite, algo bizarro aconteceu. Os fogos de artifício começaram a estourar no céu, mas em vez das cores vibrantes que todos esperavam, vi listras de fumaça negra e chamas que pareciam dançar de maneira errática. As explosões não tinham o som alegre que costumavam ter. Em vez disso, um eco profundo e agudo preenchia o ar, causando um calafrio na espinha de todos. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. À medida que os fogos continuavam, uma figura apareceu no meio da fumaça. Era uma silhueta, mais alta do que um humano normal,
envolta em sombras. As pessoas começaram a se afastar, inquietas, mas muitos de nós estávamos paralisados pela curiosidade e medo. A figura começou a se mover lentamente em nossa direção, enquanto os fogos continuavam a estourar. Parecia como se estivesse absorvendo a luz e o som, transformando a festa em um pesadelo. Um amigo, determinado a investigar, se aproximou e chamou: "Ei, você está bem?" A figura parou por um momento, e o céu se silenciou abruptamente. Naquele instante, a figura levantou o braço, e um frio intenso percorreu o parque. Um sussurro escapou de seus lábios: "Meus filhos, não são vocês." Naquele momento, todos nós sentimos uma onda de desespero e horror. O que era aquilo? Em um ato de pura adrenalina, todos começaram a correr para longe da figura. Os fogos de artifício continuaram a estourar, mas a alegria da celebração havia se transformado em caos. Eu e meus amigos finalmente conseguimos alcançar nossos carros e deixar o parque, mas não sem olhar para trás. Mais tarde, descobrimos que uma tradição antiga da cidade falava sobre espíritos que se manifestavam durante as celebrações de Halloween, buscando algo que haviam perdido. Muitos habitantes da cidade acreditavam que, em algumas noites, esses espíritos voltavam para se vingar por alguma injustiça do passado. Aquela noite ficou marcada em nossas memórias, e desde então, nunca mais participamos de festas de Halloween na cidade. Agora, sempre que o dia 31 de outubro se aproxima, não consigo evitar a sensação de que algo pode estar à espreita, esperando para ser chamado novamente.